Finalizando o ano 2024, nada mais justo trazer para vocês como anda minha carteirinha de investimentos e o principal de tudo, trazer quanto que eu recebi ao longo desse ano. Então, bora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou apresentador desse canal e sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Ao começar minha carteira, eu preciso falar que vai ser um pouco enviesada. Eu vendi muitos ativos que estavam tendo prejuízo em novembro, então eu vendi Cogna, que estava com prejuízo de R$ 2.000, eu vendi Casas Bahia, e para dizer que isso se leva muito porque eu comprei em 2020, 2021, com influenciadores que diziam que iam voltar a ter rendimentos muito alto, as empresas iam performar muito melhor. Então, meio que eu caí no conto dos influencers, eu fazia algo que não era dos meus fundamentos, sabe? Eu trago que eu sou muito avesso ao risco e eu apostava nessas empresas que não tinham resultados constantes ou que passavam por momentos muito delicados. E eu aprendi muito com isso. Eu vou começar a dizer nesse vídeo que tem muitos erros também. Infelizmente, eu tive noção disso, eu consegui contornar. Eu preciso dizer também que eu tive muitos lucros com empresas, então eu não estou no prejuízo no geral da minha carteira. É só para dizer para vocês que vocês vão começar a ver que eu comecei o ano com um valor aplicado de 40 mil e terminei com 46 mil, mas eu não só aportei 6 mil nesse ano, sabe? Em novembro eu tive um aporte de valor aplicado de 56 mil e tinha um prejuízo de 10 mil. Esse prejuízo era justamente a Cogna, as Casas de Bahia, e eu me livrei porque só caía, sabe? E tava tendo um peso na minha carteira, era uma âncora na minha carteira, que por mais que ela performasse bem, esses ativos, por ter uma variação muito negativa, não estava deixando minha carteira respirar. Então eu preferi realmente ter um prejuízo nessas ações e deixar minha carteira performar como ela deve ser, até para ter uma visão melhor de como está sendo meus fundamentos, como está sendo minhas estratégias e não ter esse valor que está correlacionado muito com essas empresas negativas. Então, para ser mais justo, minha carteira está dividida em 30% em FIIs e venho dizer também que é o valor que eu estou satisfeito com o FIIs. Tava um cenário muito positivo de aporte, que estava caindo bastante, principalmente o KNCR11, o KNSE11, o próprio Risa Terrax, HGLG. Porém, eles começaram a subir já nesses últimos dias e eu não vejo mais um gap tão grande de aporte, sabe? Não estou vendo mais uma margem de valor teto muito atrativa para mim, pelo menos. Então, eu vou continuar aportando em FIIs do meu jeito que eu sempre aportei, que são os dividendos que eu recebo, uns R$ 200 por mês. Não vai ter mais esse aporte forte que está fazendo de R$ 800 no mês, de R$ 600 no mês. Eu vou começar agora a olhar em ETFs de estrangeiros. A minha principal palavra para o ano que vem vai ser exterior. Então eu vou começar a aportar em alguns ETFs que eu vou trazer um vídeo para vocês. Vai estar tudo registrado aqui, vai ser muito interessante ano que vem. Eu já comecei com cripto, eu vou aportar R$ 50 por mês de criptomoedas, porque eu vejo um risco muito alto. Eu não sei investir muito na Binance, então eu vou ter um aporte mais conservador em criptos. Mas vamos falar então sobre o presente, vamos falar sobre 2024. Eu quero diminuir bastante minha porcentagem em ações, justamente porque eu estou querendo rebalancear minha carteira de uma forma mais diversificada, que não vai ter mais essa variação muito negativa a partir do cenário macro do Brasil. Então, para começar minha carteira, descendo aqui um pouco, vamos puxar as ações. Minha maior parte é do Bradesco, eu tenho 522 ações com preço médio de R$ 15,26. É uma concentração que não me agrada muito. Eu também achei que o Bradesco ia ter um retorno muito mais rápido do que eu imaginava. Ele chegou a bater 15,30. Eu era para eu ter vendido uma parte, mas eu achei que ia continuar crescendo, mas isso não é o fim dos mundos, já que o preço médio está favorável, o meu preço médio, ele está tendo uma perspectiva de aumento, justamente por estar tendo um resultado financeiro, operacional mais positivo, é um banco que está tendo perspectivas favoráveis para o ano que vem, está muito descontado com o PVP dele. A segunda empresa é a Sanepar, que é um zagueirão na minha carteira, eu tinha quase 1.000 ações nela, eu vendi um pouco na época da alta dela, que chegou a bater R$ 6, para aportar nos FIIs. Nesse cenário macro, favoreceu muito a minha entrada em FIIs, que eu tinha muito pouco FIIs. Depois temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, sim, eu já estaria mais satisfeito em ter 15% da minha carteira, 20% no Banco do Brasil, por ser uma ação que eu tenho minha confiança nela, eu respeito muito, vai pagar também seus 9, seus 10% de dividend yield no ano que vem.
Depois tem a Vale, atrelada a commodities, então já é uma área que eu considero risco da minha carteira, justamente por ser atrelada a minério de ferro, atrelada à China, e a China está tendo uma perspectiva também do ano que vem de ter uma diminuição do crescimento do PIB, de investimento em infraestrutura. Depois nós temos a Isa Energia, a antiga TRPL4. Eu tenho quase 120 ações nela. Tá aqui que ela tá com zero de dividend yield, mas quando eu mostrar meus proventos esperados para o ano que vem, vai ter os seus 9, seus 8% de dividend yield já para o ano que vem. É uma empresa de energia, então também tem essa questão de acabar com os contratos de loteamento, de dela poder fazer as suas funções. Depois temos a Itaúsa, a Hold, que todo mundo conhece, uma queridinha das ações. Eu tenho quase 300 ações nela, com dividend yield de 7,48%, meu dividend on cost de quase 9%. A Petrobras, que é o maior feito na Bolsa de Valores, como eu disse, eu vendi muitas ações no começo, estava dando prejuízo, mas o lucro que eu tinha em algumas ações compensou muito, e um deles é a Petrobras. Eu paguei quase R$ 14 em cada uma, ela chegou a bater 40, ou seja, eu tinha uma valorização de quase R$ 4.000 nela. Já me pagou 2 mil, mais de 2 mil de dividendos. Eu tô com o dividend yield dela de 21%, o meu dividend ao cost é de 56%. Depois a BB Seguridade é uma empresa que eu tô de olho para o ano que vem. Provavelmente eu vou aportar já no começo de janeiro. Por conta dessa alta taxa Selic, ela vai ter um rendimento de receitas com esses juros mais altos, vai receber mais, vai conseguir ter um lucro maior. Então eu estou muito de olho nela, eu quero chegar pelo menos a R$ 2.000 já em janeiro. Depois temos a IRB. A IRB é uma dessas empresas que eu falei que eu esperava que tivesse uma crescente mais rápida, um renascimento mais rápido dela. Também eu espero que essa alta da Selic vá favorecer a IRB, então chegando nesses R$ 50 eu vou vender minha parte, eu tenho que ser justo com vocês, não posso mentir. É uma ação que eu tô doido para me desfazer e reaportar, seja BB Seguridade, seja numa EasyCTEP, seja até próprio na Itaúsa, que está bem barato no meu ponto de vista. Depois temos a Gerdau. A Gerdau também é uma commodity, como eu disse para vocês, é a parte de risco, só que em vez de ser na China, como é a Vale, ela já está mais correlacionada com os Estados Unidos, com o Canadá. Também pagou muito pouco dividendo nesses últimos 12 meses, mas eu acredito que a Gerdau tem muito a crescer também. Ela tem uma média de dividendos pagos bem alta. É uma empresa que só foi esse ano que foi atípico. Eu tenho muita confiança também na Gerdau. A CEMIG, que é uma outra empresa que eu estou muito de olho para esse ano, é uma empresa que pagou seus 12% nos últimos 12 meses. Meu preço teto dela é de R$ 14,50, então está com uma margem muito boa. Eu também quero chegar pelo menos a R$ 2.000, pelo menos em fevereiro, na CEMIG. Depois temos a Ryzen. A Ryzen está nesse eleto tipo de ação que tá junto com a IRB, que é uma empresa que eu achei que ia performar melhor, cair nesse conto de influências. Ela pagou muito pouco no último ano, ela caiu muito nesses últimos anos. É uma empresa que também eu não sei o que eu faço. Se você tem algum conselho para me dar sobre a Ryzen, sobre a JHSF, já comenta aqui embaixo que eu não sei o que eu faço, se eu realmente eu vendo, se eu espero que vai ter uma perspectiva de melhora. Ela e essa última empresa eu não estou satisfeito também, eu não queria que ela fizesse parte do meu portfólio. E a Soja 3, que é uma aposta minha, essa já tem mais fundamentos, eu já tenho estudado bastante ela. O preço teto dela é de R$ 14, ela pagou bem pouco nos últimos 12 meses, só que ela é a parte da soja, do agro, que quem acompanha meu canal sabe que eu gosto de estar um pouco correlacionado com o agro, eu gosto de ter esse peso, porque eu sei que o agro carrega o PIB brasileiro, principalmente a soja, que ela vem de semente. Na parte dos FIIs, eu já vou adiantar para vocês que todos os FIIs, eu já comecei a aportar neles já tendo mais os 4 anos de bolsa, já sabendo estudar os ativos, lendo RI, então todos esses são aportes convictos e sabendo o que eu estou fazendo. Então, para começar, minha primeira ação, para surpresa de poucas pessoas, a HGLG, é um fundo de logística de uma das melhores gestoras que temos. Eu tenho 11 cotas a R$ 158, já está no PVP dela, ou seja, essa margem que eu falei de vocês, da atratividade dos FIIs, já não existe mais, subiu bastante nesses últimos dias. É um ativo que ele paga pouco comparado aos outros, 8% só por ano, mas tem a segurança dele, é um fundo bem robusto, bem diversificado, com os ativos muito bem posicionados. O segundo ativo que eu tenho é o LVBI, outro fundo de logística, que meu preço teto dele é de R$ 110, também com PVP bem abaixo dele, pagando 10% de dividend yield. É um ativo também de uma gestora que me agrada bastante. O terceiro ativo já é um ativo que foi mais estratégico, é o HGBS 11.
da mesma gestora do HGLG, mas eu tinha menos porcentagem dele na minha carteira, porém eu queria chegar a menos de R$ 200 para me sentir satisfeito, sabe? Para aproveitar mais essa crise dos fundos, principalmente tijolos de shopping, eu foquei bastante nele nessa crise para ter um preço médio abaixo de R$ 200 e assim eu consegui ter um yield on cost bem favorável para mim. Eu acredito que eu chegando no preço justo dele, de R$ 210, ele vai pagar seus 11, seus 12% por ano. Depois do XPML11, outro fundo de shopping da XP. Provavelmente é o fundo mais conhecido. Eu tinha intenção também de chegar abaixo de R$ 100, mas não foi possível. Ele já está sendo negociado no dia de hoje, R$ 99,99, mas ele está bem abaixo do PVP dele. Já está pagando o yield on cost de quase 11%. É um fundo também da XP, que tem suas controvérsias, mas é um fundo bem conceituado também, bem estabilizado, fundo de shopping. O quinto fundo é um fundo também meio controverso, que é o Gari. Muitas pessoas botaram muita expectativa nele, justamente por ter essa transformação do Galg para o Gari, mas ele fez algumas emissões recentemente que não favoreceu. As pessoas tiveram um pé atrás com esse fundo, mas o preço de R$ 9 já estou muito satisfeito com ele também. O preço teto dele é de 9,30, está pagando um yield on cost 12, quase 12%, um PVP de 0,95. Depois é o Ares R11, é um fundo híbrido também, assim como o Gari. Eu também gostaria de chegar a menos de R$ 100, mas eu não consegui. Já está sendo negociado o dia de hoje R$ 100. Eu tenho 10 cotas dele, com o yield on cost também de quase 9%. Ele é um zagueiro também, ele é bem híbrido, muito diversificado. Tem realmente muitos ativos dentro da carteira desse fundo. Seguindo a Ares R11, a gente tem a Risa Terrax, que é uma parte atípica da minha carteira de fundos. Ela não tá, eu não considero ela nem na parte de tijolo, nem na parte de papel, justamente ser uma parte de fazendas, de comprar a fazenda, depois aluga e revende essa fazenda mais caro depois de alguns anos. É uma parte que eu acho uma estratégia muito legal, muito interessante, e eu quero fazer parte disso. O preço teto que eu tenho é de R$ 95, então eu consegui botar 90, tá R$ 5 abaixo por cada ativo que eu tenho 11 ativos, com yield on cost de R$ 12,28, um PVP de 0,88. Partindo dela temos a MXRF11, que também é um fundo muito conhecido, é o que tem mais acionistas nele. Eu paguei R$ 9,85, também está uma variação negativa bem pouco. Ele geralmente é negociado acima de R$ 10, o yield on cost quase 12% também. O juro, que é meu único FII infra, eu adquiri recentemente na minha carteira. Eu particularmente nunca imaginei que eu ia ver um FII infra abaixo do PVP dele. O PVP do juro, se não me engano, é de R$ 102. Eu consegui comprar abaixo de 100. Provavelmente o melhor FINFRA que a gente tem no mercado. É um fundo que eu tenho muita confiança. É o Juro 11, pagando seus quase 14% de yield on cost. E olha que ele está bem abaixo do PVP dele. Depois temos o KNSC11. É um fundo que está sendo atualmente um fundo de troco. Eu consegui pagar ele os seus R$ 8. A cota justa dele é de quase R$ 9. Ele é um fundo equilibrado que tem tanto IPCA quanto a Selic no seu portfólio. É gerida pela melhor gestora de papel, na minha opinião, que é a Quineia, que é do Itaú, pagando também seus quase 12% de yield on cost. Partindo dele tem o VISC11, que é da Vinci. É um fundo que também tem suas controvérsias. As pessoas têm um pé atrás com ele, só que ele continua pagando. Tem que ficar de olho na reserva dele, que às vezes ele usa a reserva para pagar os acionistas. O KCR11 é um fundo de papel também, só que é atrelado do IPCA, então, obviamente, caiu bastante, já que as pessoas estão visando mais o Selic do que o IPCA. É um fundo também da Quineia, só que é um fundo da Acreditas. Depois temos Snag. Snag é o meu Fiagro. Meu preço teto dele é de R$ 10, então eu tô no meu preço teto. Ele paga bastante, eu estou muito satisfeito com o Fiagro. O MAL11, ele é um fundo também de tijolo, tem diversos shoppings no Rio de Janeiro, que também está pagando um pouco da reserva, está bem abaixo do PVP. E junto com o VISC, ele vai estar sempre nessa porcentagem de 1% da minha carteira, 1,3%. Eu não quero ter muita exposição a esses dois fundos. Eu gosto de diversificar no fundo de shopping, mas eu vou ter mais uma concentração no HGBS11 e no XPML11. O KNCR11 também é um fundo que eu via mais apetite em ter. Ele chegou a ser negociado a 0,97 PVP, chegou a ser negociado a R$ 97. Ele é um fundo que está atrelado a Selic, então ele vai pagar muitos rendimentos nesses próximos anos. Está tendo uma perspectiva de Selic alta até 2026, então 2025 vai ser um ano muito próspero para o KNCR11. E quem conseguiu pagar abaixo do PVP, comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o que ele vai te proporcionar no que vem. Já na parte de proventos, como eu falei, eu comecei aportando R$ 1.000 em 2020, ano de pandemia, um ano que eu tive muito de aprendizado, 2020 e 2021.
Eu comecei a receber bem pouco, como eu havia falado, tinha duas cotas só de XPML11, e ela não performava muito bem, não pagava muitos proventos. 2021 eu tive uma média de R$ 80, então eu quase recebi R$ 1.000 em 2021. Em 2022 eu já recebi meus R$ 1.600, então teve um crescimento de R$ 600 ao longo do ano, tendo uma média já de crescente de R$ 50 por mês. 2023 eu já não consegui aportar muito, eu tive um período que eu fiquei por fora um pouco da Bolsa de Valores para focar nos meus estudos, então o rendimento dos proventos não foi adequado como eu esperava, que a gente sempre espera a famosa bola de neve, a escadinha, isso não aconteceu. Eu tive uns proventos recebidos basicamente igual ao 2022, então seria um ano perdido, 2023. Já 2024, que é o ano desse vídeo, eu aumentei quase R$ 800 que eu recebi. Obviamente teve os aportes mais pesados. Como eu falei, a partir de agosto eu comecei a receber de acordo com minha carteira de fundos imobiliários que eu não tinha. Essa carteira toda que vocês viram eu fiz em julho. Então, a partir de agosto, setembro, outubro, eu comecei a receber meus proventos de fundos imobiliários. Eu tive também, em 2024, meu maior recebimento no mês foi R$ 524 em junho. A minha média recebida foi de R$ 184, foi uma média já de R$ 60 comparado ao ano passado. Em 2025 tem tudo para ser muito bom. Eu já tenho um terço para receber do que eu recebi todo esse ano. O ano nem começou e já tenho R$ 871 para receber. Sem contar que não está calculando os FIIs, né? Que só recebe de acordo com os meses. Então já não está contabilizado como recebimentos futuros. Eu espero receber pelo menos R$ 3.000 ao longo do ano, de ter uma média de R$ 200, R$ 210 por mês. E pode ter certeza que vai ter tudo registrado aqui. A gente vai acompanhar junto o meu crescimento. Eu vou acompanhar o crescimento de vocês. Se você gostou da minha carteira, tem alguma sugestão para fazer, comenta aqui embaixo. Eu vou estar lendo todos os comentários. Eu tô com uma ideia de criar uma carteira do canal. Eu já falei isso em alguns vídeos que eu vou criar a carteira do YouTube. Então todo o dinheiro que eu receber do YouTube, de AdSense, de patrocínio, eu vou aportar nessa carteira. Vai ser uma carteira que eu vou fazer à parte. Então inscreve no canal, dá um like para você não ficar perdendo nenhuma novidade. Valeu?